Oi, pessoal, saudações orgânicas para todos, todes, todas. Estamos aqui mais uma vez para apresentar mais uma conversa sobre a organologia organológica. Hoje eu estou aqui com o Ares. Eu sou Ares. Ares sou eu. Eu sou Ares. Aristóteles, então Ares é mais fácil para que vocês saibam com quem está falando. Né? Eu sou Ares. Ares. Então eu sou Ares. A partir de hoje, nós iniciamos uma nova etapa na Igreja Organológica mas sempre como havíamos combinado, vamos abrir então os portais. Quando a gente abre os portais, muita gente se preocupa com essa questão da abertura dos portais. Quando a gente faz a mágica de abertura dos portais, os portais ficam abertos. Então, assim, se você que está vendo esse vídeo agora entende ou sabe ou percebe ou compreende que você está numa fase espiritual muito fraca, se você está muito fraco espiritualmente, se você não se acha preparado para a abertura dos portais, para contemplar a abertura dos portais, para vivenciar essa experiência de abertura dos portais, a gente recomenda que você desligue agora e não continue ouvindo ou vendo o que vai acontecer a partir de agora. Com a abertura dos portais, os mundos se abrem, os mundos se conectam. E eu, Ares, vou fazer a abertura desses portais, e aí onde você estiver, os portais vão se abrir a partir do momento que você ouvir as palavras mágicas que serão ditas diante do livro mágico. O livro mágico é o que revela as aberturas dos portais, e o livro mágico fala do mundo mágico, fala do mundo que está para além do portal. Então, se você percebe, se você compreende que a sua fase em que você está agora não é uma fase boa, não é uma fase em que você esteja preparado para contemplar os outros mundos ou as aberturas dos portais, onde Ares vai estar, é melhor que você não nos siga. É melhor que você espere por uma outra etapa e desligue agora, desligue agora, desligue agora, porque a partir de agora os portais serão abertos e os espíritos fracos não suportarão o que será aberto a partir de agora. Vamos então para a abertura dos portais. A luz sagrada está aqui, a luz sagrada está diante dos nossos olhos, a luz sagrada está acesa, a luz sagrada está posta. Você olha para a luz sagrada e repete comigo: Hakashamalaya, Hakashamalaya. Ora canta Rabachúria, ora canta Rabachúria, ora canta Rabachúria. Ditas as palavras mágicas, os portais irão se abrir. Vamos determinar mais uma vez. Hakashamalaya, ora cantarabachúria, ora cantarabachúria, ora kashamalaya. Venham aqueles que estão do outro lado e falaremos com Ares. Ares está falando agora. Ares vai falar. Ares vai mostrar o caminho da verdade. Você vai ver o caminho da verdade. Você está preparado. Você que continua agora olhando para este vídeo e me ouvindo é porque você está preparado. Você está preparado para ouvir as palavras mágicas que abrem os portais. Os 7 portais estão abertos agora. Os 7 portais estão abertos agora. E agora nós vamos conversar com os seres celestiais que estão para além dos portais. Além dos portais estão os seres celestiais. Ares é uma revelação. Então, Ares foi revelado e Ares vai falar agora abrindo o livro sagrado. A abertura do livro sagrado
Hakashamalaya. 51 dos Salmos. 51 dos Salmos. Mostra-me favor, ó Deus, segundo o teu amor leal, segundo a tua grande misericórdia. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente do meu erro e purifica-me do meu pecado. Pois eu tenho consciência das minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti acima de tudo, contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Assim tu és justo quando falas, és certo ao teu julgamento. Estamos falando com o ser que está no portal, aberto no portal. Ele é Deus. Estamos falando com Deus que está no portal. Pedimos o seu perdão, pedimos o seu amor, pedimos o seu perdão porque reconhecemos o nosso erro, reconhecemos que somos fraco, que somos pecador e vamos nos reconciliar falando novamente as palavras mágicas sagradas. Hakashamalaya. Ares. Hakashamalaya. Ares. Hakashamalaya. Ares. Hakashamalaya. Ares. As portas estão abertas, os seres celestiais estão nos olhando e agora vamos conversar com os seres celestiais. Esta vinda minha aqui, este vídeo, é para comunicar a vocês das revelações sagradas que venho recebendo. Eu tenho conversado com os seres celestiais, como eu já disse a vocês anteriormente, nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores nós tivemos falando sobre os seres celestiais e agora eu estou revelando para vocês que estou produzindo um texto a partir destas revelações. O livro verde da Floresta Sagrada, os Santos Caminhantes, o Rio de Leite e os Evangelhos Orgânicos de Orgã no nosso livro. Este será o nosso livro. Este será o livro das revelações. E quais são essas revelações? Primeiro, a primeira revelação é a revelação de que na floresta que nós temos para o norte, além do Pantanal, estão caminhando neste momento 12 crianças sagradas. As 12 crianças sagradas estão caminhando rumo norte. Elas sobem para além do Pantanal, para além da Chapada dos Guimarães, elas passam por todo o Pantanal e elas estão agora, neste momento, na Grande Floresta, na floresta que está ao norte do Pantanal. Elas estão sendo perseguidas pelos criadores de boi e pelos plantadores da soja. Elas estão sendo perseguidas pelos criadores de boi e pelos plantadores da soja, porque eles sabem que essas 12 crianças sagradas vão encontrar, quando chegarem na floresta, quando estiverem na floresta sagrada, elas vão encontrar o portal sagrado que nos leva ao mundo orgânico de Orgã. O mundo orgânico de Orgã é o mundo para onde nós todos vamos. É para lá que vamos, nós vamos para o mundo orgânico de Orgã, e para lá nós iremos para a grande cura, a grande restauração das nossas células. Estas 12 crianças sagradas, elas estão caminhando, correndo pela floresta. Primeiro, elas sofreram a perseguição dos plantadores de soja e depois os plantadores de soja e os comedores de bala se juntaram aos criadores de boi. Então, elas estão fugindo, neste momento, pela floresta sagrada, pela floresta amazônica, elas estão fugindo dos plantadores de soja, dos comedores de bala
e dos criadores de boi. Os criadores de boi há muito tempo estão aqui nos pantanais, derrubando as florestas, plantando grama para criar boi, criando boi e comendo boi. Eles criam o boi para comer o boi. Esses são os criadores de boi. Os plantadores da soja, eles devastam toda a região, eles destroem tudo para jogar veneno na terra, para plantar soja, para fazer ração, para engordar porco, para comer porco. Eles são pagos pelos comedores de porco. Os comedores de porco do mundo inteiro pagam para que os plantadores da soja derrubem toda a floresta, matem todos os indígenas, elimine toda a vida. Eles odeiam os indígenas, porque os indígenas protegem as árvores, protegem as naturezas, protegem a natureza. Os indígenas são os seres que mais têm conexão com o mundo orgânico. Eles dependem da água, dependem das árvores, dependem das plantas, dependem para viver, eles dependem dos animais, dos pássaros. Quando eles se enfeitam com as penas dos pássaros, muita gente ignorante acredita que eles mataram pássaros para tirar as penas. Não, eles andaram pela floresta e encontraram essas penas. E cada vez que um ser indígena encontra uma pena, é como se ele tivesse sendo regalado com um prêmio da natureza. Aquele pássaro que no seu voo perdeu aquela pena agora é um regalo da natureza, é um presente, um prêmio da natureza, e esta pessoa presenteia a pessoa que ela mais ama, a pessoa que ela mais gosta da sua tribo, do seu povo. Geralmente ela dá essa pena para o cacique ou para o pajé ou para uma outra pessoa do seu afeto, e essa pessoa vai juntando penas, e num determinado dia onde vai acontecer um grande evento ou uma grande celebração ou um grande ritual sagrado, essa pessoa se enfeita, coloca sobre a sua cabeça, como eu estou usando aqui agora o capacete da justiça. Eu estou usando o capacete da justiça agora na minha cabeça. Esse capacete da justiça foi me dado pelos seres celestiais. Eles me revelaram. Ninguém veio aqui, me deu um capacete e me enfiou na cabeça, não. Foi revelado que eu deveria construir esse capacete. Esse é o capacete da justiça. Ele me protege das energias ruins destes que estão aí do outro lado e que são fracos. E que não estão preparados para ficar diante do portal, e que não estão preparados para ficar diante do portal e ficam apontando o dedo. E saiba que eu estou apontando o dedo nesse momento para você. Você fica apontando o dedo para mim, eu estou apontando o dedo para você agora. Eu sou Ares, Ares o sagrado, aquele que estava revelando os portais, aquele que abre os portais. Eu estou diante dos portais agora. E você que fica aí apontando o dedo, você é fraco. Você é da turma dos que come bala. Os que come bala são aqueles que cospem bala. O cara, para cuspir bala, ele tem que comer a bala primeiro, né? O cara que cospe bala, que mata os outros, que tira a vida, que destrói tudo, esse é o cara que come bala. Ele come bala para depois cuspir bala. Ninguém cospe aquilo que não comeu, né? O cara que cospe bala é o cara que comeu bala, né? Primeiro ele come bala para depois cuspir bala. É o pior tipo de gente que pode existir no inferno inorgânico. Este tipo realmente, imagina um ser rastejante que defeca e come a própria fezes, é aquele ser que vomita e come o próprio vomitado, que come o próprio vômito. Vomita, irmão, vomita aqui no altar sagrado, porque nós vamos comer o vomitado. Este é o ritual dos cultos dessa gente que cospe bala. Eles comem bala e cospem bala.
Então, as pessoas que comem bala, as que cospem bala, as que criam boi, as que plantam soja, essas são as pessoas que agora estão perseguindo os seres sagrados que estão fugindo pela floresta. Eles vão encontrar o portal sagrado que nos vai levar aos mundos orgânicos de Orgã. Nos mundos orgânicos de Orgã, para ir aos mundos orgânicos de Orgã, existem essas duas formas. Ou nós seguimos as crianças sagradas pela floresta, mas elas estão correndo, elas estão fugindo. Primeiro elas fugiram da pandemia, depois elas fugiram do fogo que matou o Pantanal. Não existe mais Pantanal. Se você não viu o Pantanal, você não vai ver mais Pantanal, porque não existe mais Pantanal. Se alguém disser para você que existe o Pantanal, vamos lá visitar o Pantanal, é mentira, não existe mais Pantanal, acabou. Acabou, queimaram durante a pandemia, o Pantanal foi queimado, as florestas foram destruídas, tudo acabou, acabou tudo, é pura cinza, não existe mais vida, não existe mais nada. Acredite, não perca seu tempo procurando algo que não existe. Não existe mais. Foi tudo destruído, foi tudo queimado durante a pandemia. Enquanto a gente não tinha vacina para tomar, daquele doido lá, aquele maluco desgraçado que matou milhares de pessoas porque ficava andando de motoca enquanto as pessoas morriam, né? Aquele desgraçado, ele botou os homens da bala, os homens do boi, os homens da soja para correr atrás das crianças sagradas. As crianças sagradas estão fugindo pela floresta, e elas vão encontrar o portal sagrado e vão nos levar aos mundos sagrados orgânicos de Orgã. Nos mundos sagrados orgânicos de Orgã, nós seremos purificados de toda essa moléstia, de toda essa desgraça que é essa gente pérfida da internet, essa gente pérfida, maluca, desgraçada da internet, que querem criar internet para adulto, internet para criança, internet para idoso, internet para japonês, internet para chinês, internet para os Estados Unidos, internet para a Rússia. Eles querem criar uma internet para cada um para poder vender internet. Saibam disso, acordem. Vocês ficam gastando toda a energia que vocês têm com esse negócio de internet, comprando internet, gastando internet, né? Onde é que está a internet? Está voando por aí. Vocês compram megabytes e não usam os megabytes. Vocês compram os gigabytes e não usam os gigabytes, né? Ficam dentro da bolha, enfiado dentro da sua bolha e só escuta aquele negocinho do zap, zap, né? E não usam os megabytes. E quem é que fica com esses megabytes? O cara que vendeu a internet. Acorda! Acorda! Então, assim, nós estamos criando o livro verde da Floresta Sagrada, que é para contar isso, que é para que você acorde, que é para você despertar você desse sono capitalista, desse sono que essa sociedade individualista nos enfiou na nossa cabeça, né? A outra revelação é a revelação sagrada dos três seres celestiais, Jesus, Maria e José. Eu vi Jesus, Maria e José. Eles estavam dentro da nave orgânica. Eles me mostraram eu dentro da nave orgânica. Eu estava dentro da nave orgânica e Jesus, Maria e José estavam comigo no grande templo orgânico. Eu fui levado em sonhos. Isso não foi doideira da minha cabeça, eu não comi coisa estragada, não. Eu tive uma revelação, um sonho, e neste sonho eu encontrei com as três crianças sagradas, que são Jesus, Maria e José. E Jesus me falou, faça a arca moderna, a nova arca. Noé, lá no passado, fez a arca para salvar os animais, porque os homens não queriam entrar na arca. Eles achavam aquilo loucura. Esse cara é louco, esse cara é doido, né? Vamos entrar nessa arca nada. Veio a chuva, inundou tudo, morreram todos afogados, né? Ficou só os animais. Os animais estavam dentro da arca. Aquela arca lá do Noé foi para salvar os animais. E Jesus me falou, faça uma nova arca. Essa nova arca é para salvar as pessoas. Essa nova arca é para salvar as pessoas. Essa arca é como um dispositivo como esse aqui.
Vai ser um dispositivo assim. Você entra dentro da arca, que não vai ser uma arca, vai ser uma nave espacial, né? Porque a ignorância completa de alguns acham que nós vamos sair flutuando para ir para o céu. Ninguém flutua. Ninguém flutua, não. Você só flutua se você estiver inundado, né? Nós vamos sair daqui da Terra e vamos voar dentro da nave espacial. Nós não vamos subir feito foguete, né? Tem um bando de gente aí fazendo foguete para lançar coisas no espaço. Por quê? Porque ganha dinheiro, né? Eles fazem isso pelo dinheiro, não fazem isso pela ciência, não fazem isso pela natureza, né? Eles não jogam sementes orgânicas de lá de cima para nascer novas árvores, não. Eles vão lá para jogar coisa lá no espaço para ficar flutuando e tirando foto e filmando, e é só para ganhar dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro. Esse negócio de internet para criança, internet para adulto, internet para não sei o quê, internet para não sei o quê, satélite para não sei o quê, isso é tudo por causa do dinheiro. Nós não vamos subir feito foguete. Nós não vamos subir feito foguete. Nós vamos construir a nossa nave espacial. Jesus me falou. Construam a nave. Jesus, Maria e José são as 3 crianças sagradas nuas diante do altar. Elas estão nuas por quê? Porque a verdade é nua. Você já viu verdade oculta? Não existe verdade oculta. Por que nós colocamos roupa? Por que nós nos vestimos? Porque nós temos vergonha da nossa nudez. Se nós temos vergonha, é porque o que nós estamos falando aqui, nós estamos mostrando, é a mentira. Então, se você mostra a mentira, é porque você tem vergonha de mostrar a verdade. Quando as 3 crianças me apareceram, eu fui levado para esse grande templo, né, orgânico, lá no mundo orgânico de Orgã, e as 3 crianças sagradas, Jesus, Maria e José, estavam lá. Jesus é Orgã, Maria é orgânica e José é orgânico. Né? Os 3 seres celestiais, as 3 crianças nuas em cima do altar. Quando a multidão lá fora clamava para que as 3 crianças sagradas fossem lá fora do grande templo, do grande templo orgânico, para que as consagrasse, então vieram seres sacerdotais e cobriram essas crianças com um manto vermelho. Cada uma recebeu um manto vermelho. Jesus, Maria e José receberam um manto vermelho e abriu-se o templo e elas foram até o altar colocado lá afora e consagraram a multidão. Quando Jesus, Maria e José, as 3 crianças sagradas, se postaram diante da multidão, a multidão foi curada. Aquela multidão inteira curada de todas as doenças, de todas as enfermidades, de toda a maluquice. Ares estava lá, Ares Totes. Eu, Ares, vi com os meus olhos intelectuais, com os meus olhos do inconsciente, toda essa beleza, todo esse mundo orgânico. A terceira revelação é a revelação do rio de leite. Essa terceira revelação eu não posso contar para vocês aqui neste vídeo. Eu vou contar para vocês durante as aulas presenciais, durante os cultos sagrados que nós faremos com o leite. Os rios de leite. Quando atravessarmos o portal, aquele das crianças, das 12 crianças sagradas que correm pela floresta, fugindo do fogo, do homem da bala, do homem do boi e do homem da soja. As 12 crianças, quando elas encontrarem o portal sagrado, elas vão encontrar a lagoa azul sagrada. Elas vão mergulhar na lagoa e vão sair por debaixo da caverna, elas vão sair no mundo orgânico. Quando elas descerem a montanha orgânica, elas vão se deparar com um rio de leite. Por isso, essa terceira revelação, ela é misteriosa, ela é secreta.
é a revelação secreta. Eu só posso revelar essa revelação secreta do rio de leite para aqueles que se ajoelharem debaixo do pé de manga e declararem que serão os seres celestiais lá do outro lado no mundo orgânico. Serão 70. 70 pessoas serão selecionadas para que de joelhos recebam a consagração deste Ares, sacerdote, para que possam conhecer a terceira revelação e assim atravessarão o rio de leite e se tornarão 70 seres sagrados lá nos mundos orgânicos que poderão purificar a Terra. Voaremos na nossa nave celestial. A nossa nave vai impulsionar com motores atômicos que nós desenvolveremos com a tecnologia revelada pelos seres celestiais, né, esses seres extraterrestres. Né? Tudo que é celestial é extraterrestre, gente. Deixa de ser ignorante. Deixa de ser ignorante e ficar ignorando as coisas. Tudo que não é da Terra é extraterrestre. Os seres celestiais. Ah, você acredita em Deus, né? Deus é da onde? É da Terra? Não. Deus é ET. Deus é de fora da Terra. Ah, você acredita em Jesus Cristo, né? Jesus veio do outro mundo. Ele é ET. Ele é extraterrestre. Veio de outro planeta, veio de outro mundo, voltou lá para os outros mundos para preparar lugar para você, para levar você, mas só vai levar se você entrar na nave e você acreditar que Jesus é extraterrestre, é ET. Entendeu? Então, não seja hipócrita, não seja fariseu, não seja egoísta, incrédulo e ignorante, feito cavalo que está vendo um disco voador passando, né? Então, os seres celestiais nos darão a fórmula do motor atômico e a nossa nave vai se levantar voo, vai subir para o espaço e quando nós chegarmos lá nos mundos orgânicos, nós aterrissaremos no aeroporto que já tem lá, já existe lá, o aeroporto próprio para naves espaciais, aterrissaremos. Aqueles que forem escolhidos ficarão lá. Aqueles que não forem escolhidos terão de voltar para continuar trabalhando aqui na Terra. E trabalhando com o quê? Trabalhando com o replantio das árvores. Onde tem soja, nós vamos plantar árvore. Onde tem soja, nós vamos plantar árvore. Onde tem milho, nós vamos plantar árvore. E nós vamos comer das frutas das árvores. As pessoas podres, as pessoas de mente podre, elas serão reduzidas a poeira. Quando nós chegarmos lá nos mundos orgânicos, a nossa nave vai refletir a luz do sol orgânico. A nossa nave vai refletir a luz do sol orgânico, o sol da verdade, o verdadeiro sol, aquele que brilha 70 vezes mais que esse sol que esquenta o planeta Terra. Aquele sol orgânico, ele vai enviar, com o reflexo da nossa nave, vai enviar um raio que vai reduzir toda a miséria, toda a pobreza, toda a doença, toda a enfermidade, vai reduzir a morte. A morte vai deixar de existir, ninguém vai mais morrer e nós iremos todos para os mundos orgânicos, porque a Terra será um mundo orgânico. Eu, Ares, estou dizendo isso. Eu, Ares, estou falando a verdade. Eu, Ares, estou dizendo para você, obedeça o Deus orgânico, Jesus Cristo, Jeová Jiré. Todos eles eram ETs, extraterrestres, que conversaram com Adão, com Abraão, com Isaac, Jacó, com Shiva, com Buda, com Confúcio. Todos esses tiveram revelações. Melquisedeque, todos os antepassados. Os faraós egípcios eram todos homens sagrados, homens de bem, homens interplanetários.
essa história de que houve escravidão no Egito, isso é tudo lorota, tudo mentira, é tudo livrinho para enganar vocês, para vocês ficarem com medo da verdade. Saibam da verdade. A verdade está dentro das pirâmides sagradas lá do Egito. Muita gente vai lá, né, para ver a pirâmide e olha a pirâmide torrando no sol quente lá e queimando a cara, né? O que tem lá dentro da pirâmide é que deveriam olhar, mas não sabem ver. Então vamos ficando por aqui. Esta aula é sagrada. Ares diz que esta aula é sagrada e abram-se os portais. E agora os portais estarão abertos. Todos os portais estão abertos aí. Onde você está, onde você pisar a planta do seu pé, o portal vai se abrir. Determine a abertura do portal. Hakashamalaya. Arakantarabachúria. O portal está aberto. Os segredos estão sendo revelados. Acorde!